Seus filhos não têm responsabilidade pelos seus fracassos. Quero falar com você que é pai, que é mãe. Eu decidi gravar esse vídeo, fiquei refletindo há alguns dias sobre esse tema e sobre a necessidade de falar com vocês que me acompanham nas redes sociais, vocês que me acompanham nos grupos de WhatsApp. Eu quero que você preste muita atenção e, se você achar que faz sentido, compartilhe esse vídeo com o máximo de famílias. As pessoas, os pais e as mamães, e eu estou falando aqui exatamente para você que é papai, que é mamãe, que muitas vezes nós queremos passar para os nossos filhos aquilo que nós não conseguimos realizar. Ou seja, os nossos fracassos, a gente quer treinar os nossos filhos para que eles se sobressaiam e resolvam aqueles fracassos pelos quais nós passamos. Às vezes você queria ser advogado, e aí não deu certo, deu tudo errado, você não conseguiu se formar, você não conseguiu ser advogado, e hoje você está treinando e pressionando os seus filhos para que eles sejam advogados. Às vezes você não conseguiu prosperar em uma determinada profissão, ser médico, e hoje você está pressionando, colocando os seus filhos sob pressão para que eles sejam médicos, por exemplo. Ou seja, você está passando para ele uma responsabilidade pelo fracasso que é seu. Você precisa assumir isso. E eu estou falando aqui como pai, estou falando aqui para os pais, para as mães, que você precisa ter ciência disso, porque às vezes está rodando inconscientemente na sua cabeça, está rodando no piloto automático. Você às vezes não percebe, você às vezes não tem noção de que é isso que está acontecendo, mas você está pressionando os seus filhos e isso está trazendo uma carga muito grande para eles. Eu digo isso, eu já passei por experiências e eu estou falando aqui como pai, eu tenho 3 filhos. E hoje eu vejo o quanto, por exemplo, o favor de Deus, as bênçãos de Deus têm trazido realmente uma tranquilidade, inclusive nessa área da criação dos meus filhos. Se eu confio em Deus e se Deus está sob controle, eu preciso acreditar que as coisas que Deus tem preparado para eles são melhores do que os planos que eu tenho ou mesmo os planos que eles fazem, tá? Então, assim, tem que ter tranquilidade. Nós estamos vivendo agora, por exemplo, um período de provas, né? E eu vejo uma tensão, vejo tensão dos pais, vejo tensão dos filhos, vejo tensão dos jovens e essa tensão, com certeza, prejudica o desempenho dele na realização dessas provas, dos concursos que eles estão fazendo. Então, preste muita atenção de como você tem lidado com as situações dos seus filhos. As notas, por exemplo. Eu, por exemplo, já tive o tempo de ficar olhando ali a nota, de cobrar os meus filhos pelas notas. Isso gerou certo estresse, mas graças a Deus eu entendi que os meus filhos, as notas ruins também faz parte do processo. As notas ruins também podem acontecer, eles não são perfeitos, eles não são bons em todas as áreas. Então uma nota baixa não vai tirar ali aquilo que é a essência dele. A essência deles é que eles são imagem e criatura de Deus. E eles podem crescer, e eles podem prosperar, e eles podem dominar sobre todas as coisas. É isso que eu preciso falar mais, é isso que eu preciso fazer mais, é isso que eu preciso treinar eles para que eles entendam isso. Ah, tirei uma nota ruim ali em física. Essa nota ruim não é a sua identidade. A sua identidade é muito maior do que essa nota baixa. Então, quero chamar muita atenção de vocês. Eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo, porque tem muitas pessoas nesse momento que estão precisando ouvir isso. Eu tenho visto no rosto das pessoas, no rosto dos pais, no rosto dos jovens, essa tensão por conta da necessidade de ser aprovado, da necessidade de uma nota alta em um determinado concurso, como é o caso aí recente do Enem. Então, assim, traz tranquilidade mais para a sua vida. Deus está no controle. Você precisa colocar isso na sua casa. Deus está no controle. Se a gente não tiver essa ciência, nós vamos ficar nessa neurose de querer ser perfeito, de querer ser bom em tudo, e nós não somos bons em tudo. A gente é bom em uma área ou duas, e nas outras a gente não é bom. Então, os nossos filhos também não são obrigados a ser perfeitos. Eu, por exemplo, tenho lidado com uma situação que na minha casa é muito... Eu vejo isso hoje de uma forma muito mais tranquila. Os meus filhos, por exemplo, e aí eu já tive confronto com eles em relação a isso, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 17 anos e eu tenho uma outra que vai fazer 15 anos, e as duas já falaram assim, eu vou fazer missão, né? Vou fazer missão. Então, para cumprir algo que eu, de repente, queria ser ou queria fazer em termos de formação acadêmica, em termos de profissão, eu poderia pressionar eles e dizer assim, não, você vai ter que fazer um curso superior. Eu quero que eles estudem, isso tem que ser uma coisa natural deles também, mas eu quero que eles estudem, eu quero que eles se formem, eu quero que eles tenham uma profissão, mas Deus tem planos melhores do que os planos que eu tenho, e melhores que os planos que eles também têm. Então, eu preciso trazer tranquilidade. Então, quando eu orei sobre isso, quando eu falei com Deus sobre isso, eu fiquei muito tranquilo. Então, assim, meu amigo, quer fazer missão? Vai para missão.
Deus vai te dar experiências na missão que talvez vai entender que você precisa ter uma formação superior, você precisa ser, sei lá, advogado, ou psicólogo, ou psiquiatra, não sei, Deus vai te mostrar algo a mais. Eu não preciso sofrer, eu nem preciso pressionar os meus filhos por conta disso. Então isso tem trazido uma tranquilidade muito maior na minha vida, na minha casa, depois que eu comecei a pensar dessa forma. Deus está no controle. Então eu quero trazer essa palavra para você hoje, papai, mamãe. Tira essa neurose e pense se você não está pressionando seu filho para que ele cumpra algo que é fracasso na sua vida. Talvez você fracassou em uma área da sua vida, você queria ser talvez um médico e hoje você está pressionando seus filhos para que eles sejam médicos. Então pense sobre isso. Se isso faz sentido para você, se você está vivendo um tempo de muita pressão na sua casa, liberte os seus filhos disso. Há maldição nisso. Tem jovens se mutilando, tem jovens se suicidando por conta de pressão dentro de casa, pressão de todos os lados. Nós estamos vivendo um tempo de muita pressão, porque existe um padrão aí que as redes sociais divulgam, existe muita comparação, né, que aí é um outro assunto. Existe muita pressão da escola, às vezes por nota, por aprovação, para que a escola também apareça bem nesses concursos. E está tudo certo, a escola tem realmente ali um papel a desenvolver nesse sentido. Aí vem a pressão do pai e da mãe, nós que às vezes deveríamos trazer mais tranquilidade, nós que deveríamos às vezes trazer mais, ser mais acolhedor, às vezes a gente também pressiona. Então eu tenho tirado essa carga, eu tenho exercido em 2023 mais ainda isso, de não ter essa neurose por conta de notas altas. Eu sei que as notas são consequência da identidade desses jovens. Então, se eles acreditam que são capazes, se eles sabem que podem dominar sobre todas as coisas, se eles sabem que são imagem e semelhança do Criador, as notas deles vão ser boas. E se vier nota ruim, isso não tira a identidade deles. Então é isso que eu queria trazer para você hoje. É um vídeo diferente aqui, mas eu queria que você realmente, eu senti no coração de falar com você sobre esse assunto. Papai e mamãe, cuidado com o que você está fazendo com os seus filhos. São joias. A palavra de Deus diz que filhos são heranças, são presentes que Deus nos deu como recompensa. Eu, particularmente, não sei o que foi que eu fiz para que Deus me desse como recompensa 3 joias preciosas, né? Mas eu sei que Deus também me deu essas joias para que a gente preparasse eles, para que a gente lançasse eles. A palavra de Deus também disse que os filhos são como flechas nas mãos do arqueiro, né? Então, nós temos trabalhado, nós temos orado, nós temos modelado pessoas, nós temos melhorado a nossa vida. Isso é um processo que só tem data para começar, não tem data para terminar. E nós temos visto o favor de Deus na nossa casa. Então, papai, mamãe, quer falar mais sobre isso? Me mande um direct, me chama no direct do Instagram, no WhatsApp. Quer fazer uma conversa? Você está sentindo a necessidade de conversar, de compartilhar algo na sua casa sobre a relação que você está tendo aí com os seus filhos? Me chame a Kátia. Nós temos sentido no coração realmente que nós temos que ajudar o máximo de casais nas áreas que todo casamento precisa se desenvolver, e nessa área de criação de filhos, eu vejo, nós erramos, é natural, todo pai erra com seus filhos, toda mãe erra com seus filhos, é natural que algum erro no processo, desde quando eles nasceram, é normal que erros tenham acontecido, mas nós temos corrigido a nossa rota. Nós temos já há alguns anos que nós decidimos corrigir a nossa rota e nós temos visto bênçãos e a transformação de Deus nos nossos lares. Então, eu tenho vivido isso, tenho praticado isso. Hoje eu estou trazendo essa palavra para você. Então pense sobre isso, papai e mamãe, e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas, porque ele pode salvar a vida de um casal, pode salvar a vida de jovens, tá bom? Um forte abraço.